Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 6, versículo 45. Assim está escrito: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração fala a boca. Encontramos aqui nesta orientação, Jesus ainda no ensino do Sermão da Montanha, que está ligado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, falando sobre os tesouros que estão arraigados no coração humano. Jesus deu um ensinamento aqui, falando sobre dois tipos de homens: o homem bom e o homem mau. O homem bom, Jesus disse que ele tem um bom tesouro. E do bom tesouro que o homem bom tem, ele tira o bem. Mas em oposição, existe o homem mau, que tem um mau tesouro. E que este homem mau, do mau tesouro, ele tira o mal. Jesus então conclui dizendo o seguinte: que este tesouro é o coração do homem. E dentro do coração deste homem estão ou o bem ou o mal. E é exatamente o que Jesus ensinou, dizendo: porque da abundância do coração fala a boca. Ou seja, tudo que está no coração, com certeza a boca vai falar, seja o bem ou seja o mal. Uma vez que o coração precisa estar cheio, porque aqui Jesus disse da abundância que há no coração. Então não é um coração vazio, é um coração cheio. Ele tanto pode ser cheio do bem, como ele pode ser cheio do mal. Uma vez que nós outrora éramos considerados homens maus, por sermos pecadores, ingratos e estarmos na prática da iniquidade, que tínhamos o mau tesouro e que tirávamos o mal do coração para praticar. Mas uma vez que chegamos a Cristo, aquele mau tesouro foi trocado. E nós recebemos agora um novo coração. E dentro deste coração agora está um novo tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós então precisamos tirar do nosso coração, que está cheio da operosidade, da presença, do poder do Senhor Jesus na nossa vida, e nos transformou completamente. Então agora nós devemos deste coração, que era um mau tesouro, que agora é um bom tesouro. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas o nosso coração, então, ele é tido como sendo o centro da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Uma vez que o coração é o centro da vida e tudo emana dele, este coração precisa estar confiado no Senhor Jesus. O profeta Jeremias deixou registrado: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Mas Salomão deixou registrado: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem a minha lei. Então que o nosso coração esteja cheio, não do mal, mas do bem. Para que o nosso coração esteja cheio de coisas
boas ou do bem, esse nosso coração deve estar habitado por coisas boas. Então nós precisamos encher o nosso coração. Nós vamos atentar para o que diz a palavra de Deus, do que é que o nosso coração precisa estar cheio. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar que o nosso coração, ele deve estar cheio de gratidão diante de Deus. Observe que o salmista deixou registrado lá no Salmo 103 e o verso 1, deixou registrado assim: salmista Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então aqui, o salmista está trazendo-nos a lembrança de que o nosso coração deve estar cheio de gratidão diante de Deus por tudo quanto ele tem feito na nossa vida, por todos os benefícios que temos recebido do Senhor. Paulo, escrevendo aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 18, ele deixou registrado assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nosso coração precisa estar cheio de gratidão. Quando nosso coração estiver cheio de gratidão, é isso que nós vamos falar. Sempre as nossas palavras vai ter como direcionamento a gratidão. Nós sempre vamos estar promovendo a gratidão, o agradecimento, ser grato por tudo. Mas, em segundo lugar, o nosso coração também precisa estar cheio de paz, porque outrora nós éramos ingratos, agora nós temos gratidão. Outrora nós vivíamos perturbados, agora nós vivemos em paz. A palavra de Deus nos afirma, Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta paz é a paz que o Senhor Jesus nos deu. Ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele disse, tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta paz maravilhosa de Deus deve envolver o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Colossos, ele diz-nos assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, nosso coração deve também estar cheio de paz diante do Senhor. E a nossa boca certamente vai falar sobre a paz que está no nosso coração. A paz que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, o nosso coração deve estar cheio de amor. Outrora era a maldade, era a violência, era o ódio, era a vingança. Agora, em Cristo, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Então, com este amor de Deus agora em nosso coração, nós devemos praticá-lo. Então, o nosso coração não tem mais lugar para o ódio, para a vingança, para a violência, para o rancor, mas o nosso coração agora deve ser cheio do amor de Deus que em nós foi derramado. Então, precisamos que o nosso coração esteja cheio do amor de Deus. Em quarto lugar, nós encontramos na palavra de Deus, quando diante de uma situação difícil, numa prisão,
Paulo e Silas, presos, perto da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus e oravam. Aproveitavam uma oportunidade que humanamente parecia ser ruim, mas eles a transformaram. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de oração e de louvor. E era exatamente o que eles estavam fazendo. Louvando e orando, orando e louvando. E os outros presos escutando. Como pode, estando na mesma condição que nós, presos e cantando, alegre, feliz, porque o coração deles estava cheio da presença de Deus. Então, nosso coração precisa estar cheio do louvor do Senhor. E nós devemos louvá-lo, porque do que o coração está cheio, disto a boca vai falar, vai proclamar. Em quinto lugar, nós observamos que o nosso coração precisa estar cheio da graça de Deus, porque tudo na nossa vida é em função da graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, por meio dela, pela graça nós somos salvos por meio da fé. A graça de Deus é suficiente e abundante para a nossa vida. Paulo, quando estava enfrentando uma situação difícil, o mensageiro de Satanás, ele clamou a Deus e Deus disse a ele: a minha graça te basta. E foi o suficiente. Ele não tocou mais no assunto, porque sabia que quando a graça de Deus ocupasse totalmente o seu coração, ele estaria seguro da vitória de Deus sobre a sua vida. A graça é suficiente para suprir todas as coisas sobre a nossa vida, para que sigamos adiante sem ter nenhum problema de que reclamarmos diante do Senhor. Mas, em sexto lugar, o nosso coração precisa também estar cheio de fé. A Escritura afirma: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E mais que isto, sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos exercer fé para agradá-lo. E a fé é que nos mantém vivos na presença do Senhor. Uma fé ativa, dinâmica e poderosa diante de Deus. Todo o nosso relacionamento com Deus é em função da fé. Então, nosso coração precisa estar cheio de fé. Então, nós temos visto nesta reflexão que o nosso coração esteja cheio. Conforme li, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, no meu coração, no teu coração, no coração dos salvos, deve haver abundância de gratidão. Nosso coração deve estar cheio de gratidão. Segundo, nosso coração deve estar cheio de paz. Terceiro, nosso coração deve estar cheio de amor. Quarto, nosso coração deve estar cheio de louvor a Deus. Quinto, nosso coração deve estar cheio de graça. Sexto, nosso coração deve estar cheio de fé. E agora pergunto: o que é que enche o teu coração? Do que é que o seu coração está cheio hoje? Ele está cheio de gratidão ou ingratidão? Ele está cheio de paz ou perturbação? Ele está cheio de amor ou ódio? Ele está cheio de louvor ou murmuração? Ele está cheio de graça ou de tristeza? Ele está cheio de fé ou de incredulidade? O que é que está enchendo o teu coração? Reflita hoje e peça a Deus graça para que o seu coração se encha de gratidão, se encha de paz, se encha de amor,
se encha de louvor, se encha de graça e de fé. E quando o teu coração estiver cheio destas virtudes maravilhosas, certamente a sua boca, a minha boca, a nossa boca vai expressar estas características no nosso dia a dia. Nós vamos ser uma pessoa grata, nós vamos ser uma pessoa pacífica, vamos ser uma pessoa amorosa, vamos ser uma pessoa que adora a Deus, vamos ser uma pessoa cheia de graça, vamos ser uma pessoa confiante. Por quê? Porque estas coisas enchem o nosso coração. E é dele que nós tiramos o que nele está cheio e falamos e proclamamos com as nossas palavras. E eu e você possamos refletir e observar e ver se estamos enquadrados nestas características e, se não, ainda há tempo de fazermos uma correção e seguirmos adiante para a glória de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.